Estamos começando mais um Bonvicast. Para você que ainda não acompanhou o nosso programa, Bonvicast é um podcast do Instituto Bom Vivere, uma clínica especializada em mudança do estilo de vida, tá? Então os assuntos que nós vamos trazer nos episódios do Bonvicast serão sempre relacionados à saúde, a bem-estar, a lifestyle. Então temos já vários episódios em que a gente aborda temas responsáveis por uma melhora da qualidade de vida. Portanto, se você está procurando melhorar o seu estilo de vida, procurando mais saúde ou pelo menos almeja isso para os seus próximos, sejam bem-vindos ao Bonvicast. Nós sempre teremos convidados especialistas, convidados que têm bagagem e conhecimento para podermos discutir assuntos interessantes sobre a saúde. Hoje nós iremos falar sobre síndrome metabólica e como funciona a interação do nosso programa. Nós temos a voz do povo, mais conhecido como Johnny. O Johnny vai estar sempre trazendo as perguntas que a gente coloca lá nas caixinhas do Instagram, nas caixinhas do YouTube, enfim, perguntas que sejam um denominador em comum entre profissionais da área da saúde e pessoas leigas. É interessante vocês entenderem que aqui o intuito não é fazermos consulta médica, mas sim trazer um conteúdo leve, fácil, mas também com embasamento científico, tá? Para que vocês possam procurar especialistas, procurar médicos para tirarem dúvidas mais precisas ou mesmo se consultarem, tá bom, gente? Portanto, esse conteúdo ele é meramente informativo, tá certo? Doutor, aqui a gente tem diversas perguntas muito relacionadas a diversos problemas de saúde que eu compreendo que fazem parte de um conjunto de algo maior, que é a síndrome metabólica. Então, até para responder de forma ampla essa quantidade de perguntas que a gente tem aqui, o que é a síndrome metabólica e o quanto ela impacta no risco cardiovascular? Síndrome metabólica, né, na verdade é um tema muito complexo, é um tema que merece aí horas e horas e horas, talvez pós-graduações sobre síndrome metabólica, mas eu vou tentar trazer o conteúdo aqui de uma forma de fácil acesso para que as pessoas possam entender o que de fato é a síndrome metabólica e quais são as repercussões negativas dessa doença, aliás, desse conjunto de fatores para a qualidade de vida das pessoas. Então, síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que aumentam exponencialmente o risco para doenças cardiovasculares e para diabetes. Existem alguns autores que nos trazem, por exemplo, que a síndrome metabólica aumenta 5 vezes o risco do desenvolvimento de diabetes e aumenta de 1,5 a 3 vezes o risco de doenças cardiovasculares. Estamos falando de patologias comuns aí na sociedade, né? Você deve conhecer alguém que tenha doenças cardiovasculares ou que tenha diabetes. Sim, e se a gente pegar artigos científicos ou mesmo se a gente procurar lá no OMS as principais causas de mortes do mundo, você vai ver que as doenças cardiovasculares, elas estão em primeiro lugar. Ainda são as doenças que mais matam no mundo. E a diabetes também está ali entre os top 10. Quando a gente fala de doenças cardiovasculares, quando a gente fala de diabetes, não estamos falando apenas da doença propriamente dita. Estamos falando também das complicações que essas condições podem trazer para o nosso organismo. Mas respondendo de uma forma simplista para você, síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que aumentam o risco de doenças cardiovasculares e de doenças e de diabetes. Para se ter o diagnóstico de síndrome metabólica, existem alguns guidelines. O que a gente mais utiliza é da OMS, tá? Então desculpa te cortar, mas não é necessariamente outra, é realmente um conjunto de fatores que formam a síndrome metabólica. Na verdade, você precisa ter pelo menos 3 fatores para se ter um diagnóstico de síndrome metabólica. Mas os tópicos são hipertensão arterial, dislipidemia, né, com uma diminuição do colesterol bom, que é o HDL, e uma elevação do colesterol ruim, que é o LDL,
Isso é uma coisa interessante, né? Colesterol bom e ruim. A gente costuma imaginar que escuta colesterol é só colesterol ruim. Nossa. E tem o Dia Mundial do Combate ao Colesterol, né? Mas não tem o Dia Mundial do Combate ao Carboidrato Refinado. Né? É um assunto, talvez, de um podcast, né? Esse assunto é antigo também, da onde veio essa questão do colesterol, né? Por que as pessoas demonizaram o colesterol. Mas, na verdade, né? Todo mundo tem medo do colesterol, mas os carboidratos refinados, a ingesta, subiram de uma forma tão gigantesca e as doenças cardiovasculares continuam subindo. Sim, a gente nem ia falar desses refinados. Então, eu acho que é um tema bem legal para a gente trazer também aqui para o Bonvicast. Mas enfim, eu estava falando dos critérios para síndrome metabólica. São... Que você comentou que são pelo menos 3 necessários. No mínimo 3, né? Obesidade visceral, tendo o homem uma circunferência abdominal acima de 2 centímetros e a mulher acima de 88. Hiperglicemia, né? Ou o aumento de açúcar no sangue, seja diabetes ou pré-diabetes ou resistência insulínica. Hipertensão arterial, né? Que é o aumento da pressão arterial. E a hipertrigliceridemia, que é o aumento de triglicéridos no sangue. Tá? Então temos hipertrigliceridemia, resistência insulínica ou glicemia aumentada, hipertensão arterial e dislipidemia, que é o aumento do colesterol LDL com a redução do colesterol HDL. Uma coisa que, assim, você citando que são pelo menos 3 itens necessários para dar o diagnóstico de síndrome metabólica, né? A primeira dúvida que surge é: tem um precursor? Ou aquele que realmente ele abre espaço para os demais? Ou o mais comum entre eles, a gente diagnosticar? Tem. Como eu disse, síndrome metabólica é um assunto complexo, então vamos por etapas, para que as pessoas possam entender uma ordem cronológica disso, tá? Uma vez que síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que é compreendido por várias patologias, e essas patologias são complexas, tá? Mas existiu um médico chamado Gerard Reaven, conhecido na literatura como Jerry, né? Ele descobriu, na verdade ele foi um endocrinologista norte-americano muito famoso, ele descobriu que existe um elo em comum entre todas essas doenças que a gente citou: hipertensão arterial, desglicemia, hipertrigliceridemia, enfim. E ele descobriu que a resistência insulínica é o elo em comum dessas condições todas. Portanto, combatendo essa resistência insulínica, na grande maioria das vezes, combate-se também a questão da síndrome metabólica. E aí a gente pode se aprofundar aí nesse assunto, né? O que é resistência insulínica, mas enfim, né? Então, nesse caso, a resistência insulínica seria o início. O primeiro... São teorias, né? A teoria que a gente mais estuda, que a gente mais vê, é que a resistência insulínica é, sim, o fator-chave para o desenvolvimento da síndrome metabólica. E o que é resistência insulínica? Sim. Porque a gente fala resistência insulínica, mas eu entendo resistência insulínica diretamente relacionada a diabetes. Diabetes do tipo 2, mas como que a gente desenvolve... Ou é uma coisa que a gente já nasce com tendo uma resistência insulínica? Como que funciona? Não, vamos lá, vamos construir a base, tá? Então, primeiro, nós temos um órgão no nosso corpo chamado pâncreas. O pâncreas produz uma série de hormônios e uma série de peptídeos que são responsáveis pela digestão. Então, portanto, o pâncreas tem uma função endócrina e uma função metabólica. Estamos falando da parte da função endócrina. Então, o pâncreas, ele tem ali unidades, tem células, né? Tem ilhotas que a gente diz. Ilhotas, as células betas, né? Por exemplo, são as células que produzem insulina. Então, lá no pâncreas, nós temos a produção de insulina. A insulina, ele é um hormônio responsável por retirar o açúcar do sangue. Quando a pessoa vai lá, come um carboidrato refinado, um açúcar, a glicemia dele, o açúcar no sangue dele aumenta muito. E esse estado de hiperglicemia, de elevação de açúcar no sangue, ele é danoso para o nosso corpo ao longo período, a longo tempo. Por isso que a diabetes pode trazer uma série de repercussões que a gente vai falar disso. Mas vamos lá. O pâncreas foi lá, produziu insulina, a insulina pega essa glicose que está ali no sangue e leva para os tecidos. As nossas células, elas precisam de energia.
E essa energia, no caso, nós estamos falando da glicose. Quando você faz atividade física, quando você faz suas atividades diárias, as coisas cotidianas, tudo isso consome energia, consome ATP. Então as nossas células precisam disso. Só que existe uma situação em que essas células elas se tornam resistentes a essa insulina. Quando que isso acontece? Por um conjunto de fatores. Então a resistência insulínica seria como se você tivesse uma molécula de insulina pegando uma molécula de açúcar e leva lá para a gordura, certo? Certo. Seria a necessidade de mais insulina para carregar mais açúcar, porque essa molécula de gordura ela se torna resistente àquele açúcar. Daí o nome, então você precisa de mais insulina para fazer a função que ela deveria fazer anteriormente. E quando que isso acontece? Quando a gente aumenta o conteúdo lipídico presente na gordura. Porque a gordura ela é uma célula composta por pelo menos 3 substâncias, né? 2 moléculas de ácidos graxos e uma de triacilglicerol. Isso é uma molécula de gordura. Então, conforme a gente vai engordando, as nossas células adiposas, o nosso tecido adiposo, ele vai aumentando o conteúdo lipídico, ele vai aumentando ácidos graxos ali. Portanto, a gente diz na medicina um processo chamado de hipertrofia da gordura. E conforme ela vai aumentando, ela vai criando uma certa resistência à insulina. Então, a resistência insulínica... Então, desculpa, a resistência insulínica está diretamente ligada ao aumento de peso. Totalmente relacionado ao aumento de peso, né? Começa a fazer mais sentido agora a questão da junção da síndrome metabólica, porque ela anda junto, né? Ela anda, por isso que o Riven, né, trouxe esse elo central. Porque uma vez que você tem um estado de resistência à insulina, essa insulina vai sendo produzida de uma forma exorbitante pelo pâncreas, ele vai ficando fadigado, vai ficando cansado, e até o momento em que ele entra em uma insuficiência, ou seja, acontece a tal da diabetes. É o período em que o pâncreas ele é forçado, né, no caso a gente está falando do diabetes do tipo 2, tá? Ele foi forçado a produzir tanta insulina para tentar dar conta da demanda do açúcar no sangue. Aí chega um momento em que nós não temos mais uma regeneração ali das células betas, a gente não tem mais uma quantidade ideal de produção de insulina, e aí a gente tem um estado de hiperglicemia, que é o excesso do açúcar no sangue. E esse excesso de açúcar no sangue traz a tal da diabetes, que traz uma série de repercussões negativas para a nossa saúde. As mais conhecidas são retinopatia, né? Doenças relacionadas à cicatrização, neuropatia diabética. Isso seriam já sintomas do excesso de açúcar no sangue. Da diabetes, né? Glomerulosclerose, então os nossos rins, os nossos glomérulos, eles que são as unidades funcionais dos rins, filtram mais açúcar, ficam cristais de açúcar ali na região dos nossos glomérulos, então o rim entra em insuficiência a longo prazo. Então as repercussões são diversas. Mas da mesma forma que a gente compreende assim, o pâncreas ele acaba gerando uma resistência insulínica. Isso... Não, na verdade não é o pâncreas. As nossas células criam uma resistência à insulina. É um assunto complexo, por isso que a gente tem que ir construindo. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, certo? E essa insulina tira o açúcar do sangue e joga para dentro das células, certo? Se a sua célula ela cria uma resistência a essa insulina, a quantidade de insulina que você tem no sangue, que é uma hiperinsulinemia, vai gerando um efeito, o pâncreas vai produzindo cada vez mais, ele não consegue captar mais açúcar no sangue, isso vai gerando a resistência insulínica. Então, a partir do momento que a gente identifica, então, eu tenho resistência insulínica, desenvolvi a diabetes tipo 2, está diagnosticado já, ainda Você não precisa ter desenvolvido a diabetes tipo 2, você só pode ter a resistência insulínica. Você só pode ter o açúcar elevado no sangue. Essa é a ideia do bom Vcast. É as pessoas saberem que antes de desenvolverem a diabetes, elas podem mudar o estilo de vida a fim de não desenvolver a diabetes. Porque uma vez instalada essa doença, ela é totalmente tratável, mas não tem cura.
Entendeu? E qual é a forma mais clássica de resolver resistência insulínica? Só para não perder o fio da meada aqui. Atividade física. Musculação. Para consumir, pelo que eu entendi, para queimar, para usar o açúcar do sangue, né? Isso porque existe um transportador de glicose na célula chamado GLUT. No músculo, nós estamos no músculo e na gordura. Nós estamos falando de um transportador chamado GLUT4. São 3 classes com mais de 12 tipos de GLUT. O que é essa GLUT? É um transportador de glicose. Então a insulina pegou lá o açúcar no sangue, viajou, chegou lá para o músculo, ela solta essa moléculazinha de açúcar no músculo. Esse transportador de glicose, GLUT4, pega esse açúcar e faz ali o processo de beta-oxidação, ou seja, de uso dessa gordura, desse açúcar, no caso, para suas atividades, para fazer a função mitocondrial, a beta-oxidação mitocondrial. Entendi. E o GLUT do tipo 4, ele está mais expresso no tecido muscular. Então, quando você tem uma hipertrofia muscular, quando você tem um aumento de massa muscular esquelética, você aumenta essa afinidade de captação dessa glicose. Então, você diminui a resistência insulínica. Fantástico. Na realidade, a dúvida que ficou aqui foi como, na prática, o meu organismo ele gera a resistência. Eu entendi que o meu organismo ele precisa do açúcar para praticar atividade física, para ter energia. Sim. Então eu preciso disso. E por algum motivo ele acaba começando a criar uma resistência própria. Você já deu o exemplo da questão da atividade física que ela possibilita e ajuda, porque ela vai consumir esse açúcar e vai fazer o sistema funcionar. Então, em outras palavras, o sedentarismo proporciona uma resistência insulínica ou eu estaria errado? Ele contribui, né? Ele contribui. Porque o sedentarismo, você atrofia massa muscular esquelética e tudo que você come e você não gasta, você engorda, certo? Então, se você está aumentando a quantidade de gordura, o tamanho da molécula de gordura, né, da célula, do adipócito, esse adipócito, a qualquer momento, ele vai criar ali um processo de resistência à insulina. Uhum. Entendeu? Uma outra forma é cuidar da alimentação. Isso então, é óbvio. Então, na realidade, tem como eu desenvolver resistência insulínica mesmo praticando exercício físico? Tem. Vai depender do que você está consumindo, vai depender de uma série de outros fatores. É realmente muito amplo, porque assim, por mais que eu venha a desenvolver resistência insulínica, pratique exercício. Olha só a situação. Sou uma pessoa que pratica exercício, não em excesso, mas regularmente. Certo. Tem um alto consumo de açúcar dentro da minha alimentação. Não vamos colocar o que é, mas tem um alto consumo de açúcar ali. E ainda não desenvolvi a resistência insulínica. Eu posso vir a desenvolver... Claro. Você é jovem. Apesar de ter os cabelos grisalhos, você é jovem. Sim. Mas espere chegar até os seus 50, 40 anos, né, em que o seu metabolismo já não vai ter a mesma idade biológica que tem hoje. Então o pâncreas, ele vai sofrendo como se fosse uma luta de MMA. Sim. Vence quem aguenta apanhar mais, né? O pâncreas, ele leva tanta porrada, ele tem que produzir tanta insulina para dar conta da quantidade de açúcar que você está ingerindo. E chega uma hora que ele fala assim, bom, o Johnny, né, ligou a setinha aqui. Então, também estou fadigado, virei preguiçoso, não vou produzir mais insulina. Aí se desenvolve a diabetes. Por isso que, olha só, a síndrome metabólica aumenta o risco de 5 vezes o desenvolvimento de diabetes. Entendi. E uma coisa que você falou aqui no início foi... o problema é desenvolver a diabetes, né? Porque depois que desenvolve a diabetes, pelo que eu entendi, não tem cura. Uma dúvida muito comum é, a diabetes tipo 2, ela é reversível ou não é reversível? A diabetes é o seguinte, eu costumo brincar no consultório que a diabetes e a hipertensão, né, são doenças malditas. Por quê? Porque são doenças que predispõem uma série de outras doenças, elas são silenciosas, então dificilmente a pessoa vai sentir sinais e sintomas de hiperglicemia, a não ser que isso seja a longo prazo, já é uma diabetes descompensada que não trata. Tá? Mas quando você tem o excesso a longo prazo desse açúcar no sangue, você acaba desenvolvendo uma doença que quebra o equilíbrio do nosso corpo, que é a tal da homeostase. As nossas células, os nossos órgãos, quando eles têm muito contato com o açúcar, eles passam a ficar doentes.
Eu citei, né, a retinopatia diabética, a glomerulosclerose renal, citei a neuropatia diabética, a questão de amputação de membros, principalmente inferiores. Então, a ideia é não desenvolver a diabetes, não chegar nesse ponto. Um dos sintomas para a gente, assim, você comentou que ela é uma doença silenciosa. Existem alguns sinais, por exemplo, quando eu estiver errado, por exemplo, o estresse não justificado, pode ser um sintomas dessa diabetes de forma silenciosa? Aí fica mais... O nosso bom Vicast vai ficar mais complexo ainda, porque a gente está falando de estresse. O estresse libera muito cortisol. O cortisol, ele é um hormônio produzido pelas nossas glândulas suprarrenais com característica catabólica, então quebra a massa muscular esquelética, dificulta, aumenta o processo de resistência insulínica, né? Tanto é que tem pessoas que usam corticoide a longo prazo e um dos efeitos colaterais a longo prazo é a diabetes. Então a gente vai misturar um pouco, vai ficar mais complexo ainda esse nosso bom Vicast. Então vamos voltar aqui. Então, para diminuir o açúcar no sangue, o que você diria para uma pessoa? Ela não desenvolveu resistência insulínica ainda, então ela não chegou a desenvolver a diabetes tipo 2, mas ela está começando a identificar um aumento do açúcar no sangue. O que você recomenda? Início de imediato aqui no seu consultório. Inserir atividade física ou mudar a alimentação? Eu teria um primeiro não existe passo? Não. É E. Entendeu? Primeiro, não existe um sem o outro, no caso. Não, é E. Então a gente tem que somar. Primeiro, a pessoa, para ela ter noção se ela tem resistência insulínica ou diabetes ou não, ela tem que passar no médico. Então o primeiro conceito é esse, né? Se cuidar mais, procurar mais os médicos, né, de forma preventiva. É o que eu faço no meu dia a dia. Então, chega o paciente, por exemplo, empresário, estressado, trabalha pra caramba, chega em casa, ele compensa no carboidrato, porque carboidrato você consegue o açúcar mais rápido no sangue, açúcar aumenta a dopamina te deixa eufórico. O cara chegou aqui, a gente pede exames. Quais exames que detectam essa questão de hiperglicemia? Primeiro, a glicemia de jejum. Se ele tiver uma glicemia acima de 126 em jejum, é diabético. Hemoglobina glicada, que é a média do açúcar por 120 dias. É aqui que a gente pega os mentirosos, né? Porque os nossos pacientes, alguns são sem vergonha. Então, assim, faz dieta uma semana antes de vir pro médico. Ali ele me dá a média de 120 dias, negão. Tá, quantos dias de dieta? 5? Quantos dias que marca? Mas porque você tá com hemoglobina glicada de 6, aqui tem coisa errada, né? Porque a hemoglobina glicada, ela me dá a média do açúcar do sangue. Acima de 5,7 já é pré-diabetes, 6 já é diabetes. Então, se você me chega no consultório com 5,6, eu vou virar para você e vou falar assim: Johnny, você gosta de açúcar? Ah, doutor, não gosto. Aí eu vou falar: e massa? Ah, massa eu como. Massa é açúcar, pizza é açúcar, pão é açúcar, é amido. Transforma em açúcar, né? Transforma a moeda final, depois é o açúcar, né? Que tem aquilo assim, você comentou, tá, fez o exame. Então, deixa eu só terminar o meu raciocínio. Então, tem a hemoglobina glicada, temos a questão da medida da glicemia em jejum, tem a insulina, que a gente também pede, tá? Tem o teste de tolerância à glicose oral, teste de glicose via oral, e temos também o IR-Roma. Esse é o clássico para a gente identificar resistência insulínica. Uma vez identificado resistência insulínica, né, ou hiperglicemia, nós vamos traçar alguns planejamentos para esse paciente. E aí é claro que entra tudo que você falou: atividade física e controle da alimentação. Entendi que não teria um mais correto, né? Tem que somar. Nesse caso, acredito eu, por exemplo, assim, falando em causa própria, para mim seria mais fácil começar a incluir atividade física do que mexer às vezes na alimentação. A alimentação tem um pouquinho mais de dificuldade. Quando a pessoa ela tem uma dificuldade para um ou para outro, não consegue praticar exercício de forma alguma. Vamos pensar assim, não um cenário de alguém... Peraí, não consegue por quê? Vamos colocar um cenário de uma pessoa que ela já tem uma certa idade, não uma pessoa potencialmente ativa, já está um pouco mais no sedentarismo, só que foi diagnosticada com resistência insulínica, então não tem como ela
praticar exercício físico de forma ativa? Por que não? Porque ela já é mais de idade? Não tem lógica. Atividade física, ela é imprescindível. Nós fomos criados para nos exercitar. Somos seres que estamos sofrendo o tempo todo gravidade. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para ir na academia com personal. Vai caminhar na rua, negão. Entendeu? Eu sou muito velhinho, tenho artrite, eu tenho artrose, não consigo... Era nesse que não consigo chegar, não consigo correr uma maratona. Tá bom, então vamos fazer uma hidroginástica, vamos fazer uma caminhada no apartamento, vamos pegar as amigas, fazer um grupinho para andar lá na lagoa, né, no parque, mesmo que seja pouco. Atividade física ela é sempre bem-vinda. Entendeu? A dúvida maior nesse sentido era porque assim, a gente acaba sempre se sabotando ou buscando desculpas para uma coisa ou outra. E quando a gente fala tanto de atividade física quanto de alimentação, é uma questão disciplinar, é uma questão de hábito. Então, pegar uma pessoa que já vem com os hábitos todos desorganizados, além de você ter que tratar provavelmente a questão assim de saúde da pessoa, você trata uma questão psique também, né? A mentalidade da pessoa tem que mudar para poder mudar. Johnny, isso é justamente o que eu faço nas minhas clínicas. É justamente esse o meu trabalho. Ajudar o meu paciente a ter mais qualidade de vida introduzindo novos hábitos. Então eu tenho pacientes que têm 60 anos e querem mudar os hábitos. Ele demorou 60 anos para chegar naquela condição. Reintroduzir novos hábitos vai exigir desse paciente, no mínimo, uma determinação, né? E quais são os hábitos saudáveis? Cara, eu ganho dinheiro ensinando as pessoas a fazerem o básico. O básico, o que é? Comer bem, fazer atividade física, né, de forma regular, atenuar estresse e suplementar aquilo que cada organismo precisa, né? Porque a nossa dieta ela não é capaz de trazer a quantidade de micronutrientes o suficiente para as nossas demandas diárias, principalmente de micronutrientes. O nosso solo é desvitalizado, o nosso solo é pobre em micronutrientes, em zinco, selênio, né, iodo, tanto é que o nosso sal ele é iodado. Falando assim, pensando na questão de micronutrientes, suplementação, alimentação, existe assim uma dieta que seria a mais recomendada ou ideal para não desenvolver ou para quem já tem a resistência insulínica? A medicina ela avançou a tal ponto que nós temos hoje uma ciência chamada epigenética, que é a ciência que está acima dos nossos genes. Então vamos lá. Nós temos o conjunto de todas as moléculas de DNA que compreende o ser humano. Nosso DNA, o nosso genoma. O genoma é isso. O genoma ele é herdado de gerações em gerações, de pai para filho. Então, nós temos uma ciência que está acima do nosso genoma. Então, por exemplo, você pode ter um polimorfismo genético para o desenvolvimento de diabetes, porque a mãe é, o pai é, a avó é. Então, você tem alterações lá no seu gene, você já nasceu com polimorfismos para um estado de hiperglicemia. Uma vez identificado esse polimorfismo genético, a gente consegue prescrever compostos bioativos, suplementos e já na sua adolescência ou na infância tratar para que você não desenvolva isso lá na frente. E a epigenética é isso. A epigenética é tudo aquilo que está acima do seu gene. Então hoje nós não somos mais reféns da nossa genética. Isso para todas as doenças. Aquele papo então de que meu pai e minha mãe têm... Não necessariamente você vai desenvolver. E aí dentro da esfera da epigenética que está acima ali do nosso genoma, nós temos várias outras ciências. Temos a nutrigenética, temos a nutrigenômica. Então uma coisa é você estudar o gene. A outra coisa é você estudar como esse gene vai se comportar frente a um estímulo que vai bloquear o desenvolvimento desse gene. É meio complexo. Não é nem complexo, porque a gente estava lá na síndrome metabólica. Assunto que eu falei pra você, pós-graduação. Aí beleza, a gente entrou em 3, pelo menos, itens que formam um conjunto. E aí você comentou como é o nome da pessoa que identificou a questão da resistência insulínica que liga a elas mesmo, o americano Jerry, né? Gerald, né? Gerald Reaven. Gerald Reaven. E ele identificou então que a resistência insulínica ela é um elo. E aí a gente está falando da resistência insulínica, como ela desenvolve no pâncreas, a questão da diabetes, vai e volta, a questão da atividade física no consumo desse açúcar. Tá, mas isso aí é um item
do conjunto da síndrome metabólica. Aí entrou cortisol. Eu falei que é complexo, mas é muito gostoso, cara. Eu adoro falar sobre síndrome metabólica. Inclusive, eu dou aulas para médicos. Agora, na semana que vem, eu vou estar em Brasília fazendo um congresso para vários médicos, farmacêuticos, nutricionistas sobre síndrome metabólica. Só que com uma desvantagem, apenas 45 minutos para falar desse tema complexo. É muito gostoso, porque o nosso corpo ele é muito complexo. As coisas elas não funcionam de forma simplista. Elas funcionam... Aí, nossa, é muito complexo. Então a gordura que está ali, ela produz citocinas inflamatórias que levam a um estado de hiperglicemia. Aí a fisiologia, a fisiopatologia, ela explica muito da doença. Então quando você entende de fisiologia, quando você entende da fisiopatologia, que é o processo em que ocorre o desenvolvimento da doença, quando você tem esse conhecimento, é mais fácil você tratar a raiz do problema. Doutor, a gente está falando da obesidade visceral, e uma dúvida que surge sobre a síndrome metabólica é: todo paciente que tem uma síndrome metabólica, ele é obeso? Não. Isso, a gente tem alguns trabalhos científicos que nos mostram que mais ou menos 10, 15% das pessoas com síndrome metabólica não são obesos, tá? Mas na grande maioria das vezes sim. 80%, 85%, talvez até 90%, tá? Isso ainda é muito incerto. Existem indivíduos não obesos que têm alterações metabólicas, alterações do nosso organismo, tá? Então, lembre-se que eu falei que para ter o diagnóstico de síndrome metabólica, nós precisamos ter pelo menos três fatores dos 5 que eu comentei, certo? Então, a obesidade visceral, o homem ter uma circunferência abdominal acima de 102 e a mulher ter uma obesidade visceral gordura visceral acima de 88 é apenas um dos critérios. Então, eu já diagnostiquei pacientes que têm síndrome metabólica não sendo obeso. Porque qual que é a definição de obeso? Segundo a OMS, ter um IMC acima de 29,9, né? De 18,5 a 24,9, nós estamos falando de um peso ideal. De 25 a 29,9 sobrepeso, acima de 30 obesidade e os seus respectivos graus. Você deve conhecer pessoas que são magrinhos, né, e tem apenas uma gordurinha abdominal, não ainda a nível de desenvolvimento de 102 e 88, mas ainda tem. Entendeu? Então essas pessoas, elas podem não ser obesas, porque elas têm um IMC dentro de uma normalidade, mas um acúmulo de gordura nessa região. Essas pessoas que a gente está falando, por exemplo, são aquelas que esse tecido na barriga é aquele até um pouco mais duro do que o normal, porque tem formatos de corpo que a pessoa só tem barriga. E é uma barriga que você aperta e ela... Que aqueles gordinhos fofinhos, que você abraça bem gostoso. E tem aqueles que você sente, que a gordura ela não é mole, ela é dura. Na verdade, existem vários tipos de gorduras, né? Na verdade, 2 grandes tipos. A gordura visceral, né? Que é a gordura que mais mata, é uma gordura metabolicamente ativa. E a gordura subcutânea. A gordura visceral, que é aquela gordura que está acumulada aqui na barriga, ela é extremamente inflamatória. Isso porque... O que é obesidade? Obesidade é uma doença endócrino-metabólica de origem multifatorial, caracterizada por inflamação crônica de baixo grau. Então, um indivíduo obeso, ele tem um processo inflamatório aguçado. Até antes de 1994, acreditava-se que a obesidade, que a gordura, ele era um tecido apenas para geração de energia e para, né, nos proteger dos choques, quando a gente cai, etc. Pesquisadores japoneses descobriram que lá em 1994 que na verdade a gordura ele é um órgão metabolicamente ativo e funciona como um órgão endócrino. E isso porque ele produz substâncias inflamatórias, interleucinas inflamatórias. Eu gosto muito de estudar terminologia médica. Então se você pega o adipócito, por exemplo, ele produz... Como é que funciona o adipócito? O adipócito é a nossa célula de gordura, certo? Conforme ele vai aumentando de tamanho, a gente vai engordando. E esse aumento de tamanho se dá pelo acúmulo de lipídio dentro desse adipócito.
Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Então, o adipócito ele é uma célula com algumas características. Conforme você vai aumentando o conteúdo lipídico dentro do seu adipócito, você vai gerando processo inflamatório, porque ele tem um certo limiar de crescimento. Então, na nossa gordura, nós temos a produção de algumas substâncias denominadas adipocitocinas ou adipocinas. Então, vocês podem procurar no Google adipocitocinas ou adipocinas, que vocês vão ver que são sinônimos. Então, o que são adipocitocinas? Adipo vem de adipócitos, cito vem de células, ina vem de proteína. Então, é uma proteína produzida no interior dos nossos adipócitos que tem várias funções. Então, pesquisadores japoneses descobriram que nós temos mais de 180 tipos de adipocitocinas. E essas adipocitocinas, elas funcionam como um hormônio. Então, inflamatório. Tem algumas dessas citocinas são inflamatórias. Então, por exemplo, fator de necrose tumoral alfa e interleucina 6 são adipocitocinas inflamatórias. Principalmente a interleucina 6, por exemplo, ela atua lá no nosso sistema nervoso central, trazendo uma série de alterações no comportamento. Normalmente o obeso ele é mais acanhado, mais entristecido, mais envergonhado. Claro que nós estamos falando de um conjunto de fatores que levam a isso. Mas a interleucina 6 é neurotóxica, por exemplo, e é uma adipocitocina. Né? Já existem outras adipocitocinas que são anti-inflamatórias, como a interleucina 10, por exemplo, a adiponectina, que é uma interleucina que ajuda a eliminar, a diminuir o tamanho dos adipócitos por atuar em uma lipase, em uma proteína chamada lipase lipoproteica, atuar em lipase hormônio sensível. Então, a grosso modo, as nossas células adiposas, conforme a gente vai engordando, elas produzem citocinas com atividades autócrinas, parácrinas e endócrinas. Autócrino é quando essa substância ela atua na própria célula. Parácrina é quando ela tem uma atuação do lado das células, na célula vizinha. E endócrina é quando ela tem uma atuação sistêmica, quando ela entra na corrente sanguínea e ganha outros órgãos. Como, por exemplo, eu falei da interleucina 6. A interleucina 6 é uma interleucina inflamatória com atividade endócrina. Ela cai na circulação sanguínea, chega lá no cérebro e traz uma série de fatores. Sem contar que vai girando um círculo vicioso. Sim. O fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, por exemplo, aumenta o estado de aumento de produção, aumento de acúmulo de triglicéridos no interior dos adipócitos. O que eu tô entendendo principalmente é que nem toda gordura é ruim, muito pelo contrário. Tem gordura que é fundamental, a gente está em desenvolvimento e isso, pelo que eu estou entendendo, é um estudo relativamente recente. A gente tratava a gordura há um pouco tempo atrás de uma forma totalmente diferente, é isso? É, mais ou menos isso, porque eu não comentei que existe a gordura marrom, a gordura amarela. A gordura marrom, ela ajuda, tem um processo que a gente chama de browning, que é a transformação, né, da gordura amarela na gordura marrom, que ela é saudável. Tem algumas substâncias como a irisina, por exemplo, que ajudam, mas enfim. O que é importante a gente falar nesse Bonvicast é da gordura ruim. É que a gordura visceral mata, ela é metabolicamente ativa, ela aumenta o risco de doenças cardiovasculares, ela aumenta a predisposição para o desenvolvimento de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura no interior dos vasos, levando às doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais matam no mundo. Então, pegando esse daí, a gente estava falando da questão de ter ou não obesidade para desenvolver a síndrome metabólica, né? Que você falou pra gente aqui que não necessariamente a pessoa precisa ser obesa para estar desenvolvendo uma síndrome metabólica. Mas pegando o contexto de uma pessoa obesa, fui diagnosticado com a resistência insulínica, estou com sobrepeso. O que vem depois? O que é mais comum de acontecer? Qual que é a doença que vem em sequência? Ou não necessariamente? Na verdade, acontece um conjunto de fatores, né? Então, quando você está acima do peso, você predispõe a doenças mais graves, dependendo do seu estilo de vida, né? Se você é uma pessoa que é sedentário, tabagista, ingere bebidas alcoólicas em demasia,
E aí está um trabalho que é extremamente estressante, com a liberação excessiva de cortisol, né? Você tem um risco muito grande de desenvolver doença cardiovascular, que eu já disse, né? Que aumenta aliás, as principais causas de mortes no mundo são as doenças cardiovasculares. E quais são? AVC e infarto. Isso porque quando não mata, deixa sequelas. Então, você entendeu que tudo está no estilo de vida? Sim. Por isso que eu faço isso hoje. Porque quando você muda o estilo de vida do indivíduo, você está tratando não a obesidade do indivíduo, não a resistência insulínica do indivíduo, você está tratando o indivíduo, você está tratando a pessoa. Você está diminuindo o risco de câncer, está melhorando o sono, está melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. Então o tratamento ele não é direcionado apenas, né, à resistência insulínica ou à obesidade, mas na mudança do estilo de vida para que com a perda de peso, com a normalização dos níveis glicêmicos do paciente, ele possa ter qualidade de vida e ter uma diminuição dos riscos dessas doenças que eu comentei. Sim. Você comentou da questão do estilo de vida e a gente estava falando um pouco tempo atrás aqui das neurotoxinas que a gordura libera, que você falou que afeta, inclusive, na questão do acanhamento de uma pessoa que às vezes é mais obesa. Qual que é a ligação direta, doutor, da obesidade com a depressão? Outra pergunta bem complexa, né? Primeiro, eu inclusive fui convidado para um programa, né, em que a apresentadora me perguntou a minha opinião sobre a moda plus size, né? Então, eu como indivíduo, como ser humano, tenho que... Aliás, eu sou obrigado, eu me coloco como obrigação em respeitar as pessoas como elas são. Claro. Seja qual for a diferença dessa pessoa. Mas eu, como médico, não posso consentir com essa história de obeso bonito, de padrão de beleza. A obesidade é uma doença. Nós estamos falando aqui de obesidade, de síndrome metabólica. Então, tem vários fatores que levam ao estado de depressão do indivíduo obeso. Tem o ponto de vista da própria gordura, com a liberação de algumas interleucinas, como eu comentei. Tem a questão também que eu acho chave, que é o indivíduo obeso ele tem um intestino inflamado. O intestino, para você ter ideia, ele abriga, no nosso trato gastrointestinal, ele abriga 100 trilhões de células. Caramba. Nós somos mais compostos por células, por micro-organismos do que células humanas. Esses micro-organismos, eles produzem, né, serotonina. Serotonina é um neurotransmissor responsável pelo bem-estar. 90% da nossa serotonina são produzidas por bactérias entéricas. 50% da nossa dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à recompensa, que eleva-se em situações de uso de drogas, são produzidas por bactérias entéricas. E essas bactérias, mesmo sendo produzidas no intestino, elas atravessam a barreira hematoencefálica, que é uma barreira que divide a parte encefálica do osso ali, né? E interagem com o nosso sistema nervoso central. Por isso que eu passo probióticos para todos os meus pacientes com depressão. Isso já está carimbado por aí, né? Que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim, com certeza. Então, existem vários fatores orgânicos, como essas interleucinas, como o intestino, mas também fatores psicológicos, em medo de ser aceito, né? Eu sou gordinho, estou chupando aqui um picolé, estou com medo que as pessoas estão pensando do porquê que eu estou chupando um picolé. Então, eu vou chupar um picolé escondido. Aí depois eu vou lá, vomito esse picolé. Aí vem os transtornos alimentares. Então, a depressão ela é uma doença multifatorial. Existe um fator genético também que está sendo ligado. Existem medicamentos que podem levar a isso, tá? Que podem contribuir. A obesidade ela pode trazer esse processo de depressão por uma série de fatores. E alguns desses fatores é o estigma social. Sim. Você está comentando que a obesidade ela poder gerar outras doenças, tá? Tem um tempo determinado, porque às vezes a gente pode estar um pouco sobrepeso, um pouco acima do peso e não necessariamente estar desenvolvendo ainda outras doenças. Pode ser por uma questão de metabolismo ou da idade por si só, mas tem um tempo em que a obesidade começa a realmente gerar outros tipos de doença? A obesidade, ela por si só é uma doença. Pronto. Ela é uma doença
que predispõem todas essas que a gente já falou. Então, nós estamos falando que a obesidade, ela é um fator, ela é uma doença. Ela deve ser encarada como uma doença. Foi a definição que eu trouxe, né? A obesidade é uma doença endócrina metabólica de origem multifatorial, caracterizada por inflamação crônica de baixo grau. Então, o indivíduo, ele é inflamado o tempo todo. E essa inflamação aumenta o risco para o desenvolvimento de várias doenças, como essas citadas. É importante a gente voltar aqui para a síndrome metabólica. Senão a gente vai falar muito só da questão da obesidade. Nós estamos batendo muito o martelo na questão da resistência insulínica. Acho que já ficou claro para o pessoal sobre resistência insulínica. Mas temos as outras condições, como por exemplo hipertensão arterial. A hipertensão arterial também, eu disse que é uma doença maldita e silenciosa. Quando o indivíduo nota, às vezes é tarde. Às vezes ele vai no pronto-socorro com taquicardia, com cefaleia, às vezes já infartado, às vezes já AVCzado, e aí é tarde. Por isso que é importante passar no médico, acompanhar a questão dos níveis de pressão no sangue, os níveis de pressão, né, se ela é alta ou baixa, enfim. E também a hipertensão é uma doença silenciosa ou não? Ela já é um tipo de doença que expressa, dá sinais de que você está começando... Ela é silenciosa, por isso que eu brinquei que ela é maldita. Ela vai expressar sinais e sintomas em casos em que essa hipertensão está tão forte que está trazendo danos para os nossos tecidos. Uhum. Vamos lá, então, doutor. A gente falou sobre a resistência insulínica, sobre a questão do sobrepeso e obesidade e sobre a hipertensão. Boa, falamos de três. Falamos de três. Agora eu quero saber sobre a questão do colesterol. Porque eu quero entender essa questão do colesterol bom e ruim, porque eu passei a vida inteira imaginando que só existia colesterol ruim. Eu disse, né, que tem o Dia Mundial do Combate ao Colesterol, mas não tem um Dia Mundial do Combate ao Carboidrato Refinado. O colesterol, vamos começar do começo. O colesterol, ele é imprescindível por uma série de funções do nosso corpo. O nosso cérebro ele é composto por mais água e colesterol, certo? Os nossos hormônios, esteroides, são compostos pelo colesterol. Então, existem momentos em que o estado de hipercolesterolemia, ou seja, o estado de elevação do colesterol, traz o desenvolvimento de algumas doenças. A principal delas é a aterosclerose. O que é a aterosclerose? Ateros vem do grego, papa. Você lembra que eu falei que eu gosto de estudar terminologia, né? Sim. Eu sempre vou sair pela tangente, eu vou sempre pela terminologia. Porque a terminologia fala por si só. Ateros é papa. Esclerose é endurecimento. Então, endurecimento da parede dos vasos. Então, a aterosclerose nada mais é do que um processo que inicia-se com uma lesão endotelial, que é uma camada do interior dos nossos vasos. Alguns autores dizem que nós temos lesão endotelial já na infância, por conta do fluxo do sangue, que ele vai passando, ele vai gerando microlesões. Essas lesões, microlesões, elas tendem a acumular a longo prazo partículas de colesterol. Então, existem vários tipos de colesterol. Tem o colesterol VLDL, que vem do inglês, Very Low Density Lipoprotein. Temos o colesterol HDL, que é o High Density Lipoprotein, densidade alta. Low Density Lipoprotein. E o colesterol total. O colesterol total é somatório desses. Então, qual que é a função do colesterol LDL? O colesterol LDL, ele, por ter uma densidade baixa, low, ele tende a se acumular ali no endotélio. E esse acúmulo, quando associado a péssimos estilos de vida, é oxidado no interior desses vasos. E essa oxidação gera inflamação. Essa inflamação gera citocinas, gera ali uma série de mediadores inflamatórios que vão fagocitando, que vão tentando limpar essa gordura que está ali. E isso vai formando uma papa. Vai agregando plaqueta, vai agregando fibrina, vai agregando umas cálcio. E aí essa papinha, quando fica ali acumulada, chama-se aterosclerose. O problema é quando essa papinha, quando essa gordura, ela se rompe e vai para um vaso de menor calibre. Aí nós temos a gordura como um trombo, né, um êmbolo,
chegando numa artéria de calibre menor, entope o oxigênio naquela região, trazendo um infarto. No AVC, infarto agudo no coração, pega normalmente as coronárias, trazendo um infarto, uma morte por falta de oxigênio, porque ele obstrui aquilo ali. Sabe que essa foi uma das explicações mais claras que eu já vi para explicar essa função da obstrução arterial. É muito complexo, eu estou resumindo. Não, mas você resumiu muito bem, porque você deu o exemplo de uma artéria que está ali saudável, mas está começando a ser atingida, está sendo machucada, e aí ela chega num ponto que ela rompe, e ela vai para uma artéria ainda menor... Obstrui. Aí se vai para o cérebro, AVC. Se vai para o coração, infarto. Cara... Entendeu? Entendi. E aí, calma lá, tem mais. A gente tá falando do LDL lá na oxidação ainda. Isso. Só que existem, se eu não me engano, 11 partículas de LDL. Existem partículas que são mais oxidadas do que outras. Então, metabólica só aumenta, né? Exatamente. Não é toda partícula de LDL que é oxidada. Então, existem apolipoproteínas que a gente pede para isso. Para a gente identificar se o padrão de LDL do paciente... são células pequenas com um padrão de aterosclerose maior, de inflamação maior. Nós estamos falando do LDL, né? Já o HDL, que é o High Density Lipoprotein, qual que é a função dele? Tirar esses resíduos dali do vaso e jogar para o fígado de novo. Então ele é um colesterol protetor, ele é um colesterol que ajuda. Como a gente aumenta HDL? Comendo alimentos ricos em ômega 3. Que hoje está muito em falta na nossa alimentação. Podemos falar disso daqui a pouco também. Entendeu? Então, quando o indivíduo tem um colesterol... Por isso que um dos critérios da síndrome metabólica é HDL baixo, LDL alto. Era a pergunta que eu tinha para fazer. Como que a gente... HDL abaixo de 45. LDL, se eu não me engano, acima de 150. Entendeu? Entendi. Ele não vai entrar o colesterol... Aqui está entrando a disglicemia, né? Um distúrbio do colesterol ali. Uma baixa do HDL com uma elevação do LDL. Então esse é outro fator que a gente está comentando. São proporcionais, né? Se você tiver com baixo HDL, necessariamente você vai estar com alto LDL ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu tenho pacientes com colesterol total alto às custas do colesterol bom. Tem um limite também, né? A gente fala para não passar de 80. Mas isso depende de várias associações. Tem a American Heart Association usa uma coisa, a Associação Brasileira usa outra, a Associação de Obesidade. São critérios que não vale a pena a gente falar de números aqui. No caso do colesterol, ele está diretamente ligado à alimentação. 80%, 75% a 80% do nosso colesterol é metabólico. Nosso corpo produz. Nosso fígado produz. Na verdade é o contrário, então. Por isso que você vê, às vezes, o cara que é um varapau com colesterol alto. Às vezes é um fator genético de metabolização hepática. Poucas pessoas sabem, né? Às vezes o colesterol aumenta por conta do consumo do carboidrato. Nós temos uma enzima chamada hidroximetilglutarilcoenzima A. É o nome para colocar no cachorro, gente. Hidroximetilglutarilcoenzima A. HMG-CoA, lá no fígado, que faz esse processo. Né? Para quem tá vendo no YouTube, a gente quer subir na tela aí o nome, né? Você vai imaginar, hidroximetilglutarilcoenzima A, vem cá. Bonito esse nome, né? Então, as pessoas acham que a elevação do colesterol vem só por conta da gordura. E aí vem todo aquele demônio, né, da gordura, né? Lá, se eu não me engano, em 1950, começou lá, Ansel Keys, que foi o cara que trouxe isso tudo, começou a fazer estudos com relação ao colesterol e doenças cardiovasculares. Só que, isso é história para a gente conversar. Só que ele fez estudos em coelhos. E coelhos são herbívoros. Come planta. Sim. Né? Então, durante muito